Olá, amigos internautas, tudo bem com vocês? Hoje, dando continuidade ao nosso programa, ou série de vídeos relacionados ao direito penal, eu, Fernando Rocha, José Fionara e Thalita, iremos tratar de omissão de socorro, tal ato ou conduta ou crime previsto no artigo 135 do nosso Código Penal brasileiro. Mas, professor, o que dispõe o artigo 135 do nosso Código Penal brasileiro? Bem, está disposto em tal artigo que deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e eminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade pública. Bom, a omissão de socorro, assim como a ação, elas são formadas por condutas. A omissão ela vem a ser o comportamento negativo, ou seja, quando ocorre a obstenção do movimento, o não fazer, não realizar da ação. Professor Fernando, quando ocorre essa omissão, este crime, existe consequência penal disposta em lei? Sim, minha cara amiga, existe. O sujeito, nesse caso, ele poderá sofrer de 1 até 6 meses de pena, sendo também cabível a multa. Tal sujeito, ativo no caso, vem a ser qualquer pessoa, desde que a mesma não tenha provocado de forma dolosa ou culposa a situação de perigo. Existem também os casos de aumento de pena, que é exposto no parágrafo único do referido artigo. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se o resultado for morte. Vamos citar um exemplo para ficar um pouco mais claro? Bem, exemplo cabível poderia ser também relacionado à omissão de socorro em hospitais, no caso de médicos e enfermeiras, mas hoje a gente vai tratar de um caso que ocorre com mais frequência, que é no trânsito, onde alguém nega ao trem socorro, onde essa pessoa não tenha a condição de se auto-socorrer ou de pedir ajuda à autoridade pública, ou seja, o SAMU. A pessoa fica incapaz, impossibilitada de pedir ajuda. Nesse caso, o agente ele irá sair do local sem prestar assistência, seja ou socorrendo a vítima mediante tal situação, ou simplesmente ao não chamar a autoridade pública para que venha socorrer essa pessoa, que nesse caso encontra-se incapaz. No caso de omissão de socorro do condutor do veículo envolvido nos acidentes de trânsito, possui uma lei específica no Código de Trânsito Brasileiro, que é exposta no artigo 304. Vamos ler um pouco aqui o texto da lei para entenderem melhor. O artigo 34. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública, penas de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros, ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Ou seja, mesmo que o socorro seja prestado por terceiros que estejam no local, o condutor do veículo que venha a realizar essa conduta e omitir o socorro, ele vai, sim, responder penalmente pela sua omissão. Nesse caso também da omissão de socorro, a tentativa ela é inadmissível. Por quê? Porque se trata do crime omisso puro. Mas quem vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto, falar um pouco mais para você, é a nossa colega Thalita. Continuidade ao que os colegas falaram anteriormente sobre o crime de omissão de socorro enquadrado no artigo 135 do Código Penal, irei falar sobre o tipo objetivo e o tipo subjetivo. O tipo objetivo é a conduta típica que consiste em deixar de prestar assistência, sem risco pessoal quando possível, fazê-la ou não pedir socorro à autoridade pública competente ao se dispor do sujeito passivo, ou seja, trata-se de um crime omissivo próprio, onde se pune a não realização de uma ação que o autor poderá realizar,
diante da situação concreta em que se encontrava. Ou seja, o autor transgrediu ao seu dever de fazer, ao seu dever de atuar. O tipo subjetivo se enquadra no dolo direto ou eventual, que é a decisão do agente na inação, como a consciência do agente de que poderia agir com os meios necessários de agir. Ou seja, se o agente não poderia agir naquele momento, ele tinha que ao menos comunicar às autoridades necessárias. Ou seja, se enquadra como crime omissivo próprio e como dolo direto ou eventual. Pronto. Já tá no ângulo, gravar. Perfeito. Canequinha do Batman. Liga da Justiça em Ação. Pode começar. Globo. Batendo um papinho aqui com meu amigo Louro José. Enquanto a gente não inicia as gravações. Para falar dos riscos ocasionados pelas farras da catuaba no curral era mais fácil. Todo mundo dá PT lá, catuaba de graça. Mas para falar disso aqui...